ouvir a voz do Salvador. Lucas capítulo 9, nós temos um desafio. De vez em quando, eu não faço direto para não cansar muito, mas de vez em quando nós olhamos um texto dentro da perspectiva de aprendendo com os atos de Jesus, nós temos chamado. Quando faço esse olhar, não procuro ver o que Jesus falou, mas o que Jesus fez, para que a gente possa tirar uma lição para a nossa vida daquilo que Jesus fez, já que Ele é o modelo para nós. E queria convidar você para olharmos esse exemplo hoje em Lucas capítulo 9, versículo 10 em diante. Diz assim: ao regressarem, os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinham feito, e levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões, ao saberem, seguiram-no. Acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Mas o dia começava a declinar. Então se aproximaram os 12 e lhe disseram: despede a multidão, para que, indo às aldeias e campos circunvizinhos, se hospedem e achem alimento, pois estamos aqui em um lugar deserto. Ele, porém, lhes disse: dai-lhes vós mesmos de comer. Responderam eles: não temos mais do que 5 pães e 2 peixes, salvo se nós mesmos formos comprar comida para todo esse povo, porque estava ali cerca de 5.000 homens. Então disse aos seus discípulos: fazei-os sentar-se em grupos de 50. Eles atenderam, acomodando a todos, e tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para os céus, os abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, para que os distribuíssem entre o povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que ainda sobejaram foram recolhidos 12 cestos. Pai, eis aqui mais um trecho
daquilo que a tua palavra diz que foram os atos de Jesus que foram registrados para que nós saibamos que Ele é o Filho de Deus. Muito obrigado por esse trecho estar aqui. Muito obrigado porque hoje nós temos esse espaço para meditarmos nesse trecho, nesse fato. Permita que o olhar que tenhamos agora seja um olhar que glorifique o Teu nome e que nos leve a amar mais, a cuidar mais, a sermos instrumentos do Teu amor a outros, Pai. Pedimos a Tua bênção sobre esse instante, em nome de Jesus, amém. Talvez a gente podia preparar o Barnabé, é possível, para a gente cantar no final aí? Não sei se é possível. Pode ser? Irmãos, eu ouvi uma vez alguém falando sobre um homem que teria chegado num lugar e disse assim: gente, eu sou o Chico. Os chicos normalmente não são muito percebidos, né? São tantos os chicos, especialmente das origens nordestinas, mas esse homem chegaria num lugar e diria: eu sou o Chico. Eu já fui uma pessoa muito importante, eu já fui uma pessoa de um futuro brilhante, eu já fui uma pessoa que todos gostariam de estar perto de mim, já fui uma pessoa que algumas mulheres gostariam de casar comigo, porque eu fui uma pessoa rica, já fui uma pessoa que muitas mães talvez sonharam que eu lhe fosse seu genro, fui uma pessoa muito importante para todo mundo, porém eu conheci o Evangelho, e ao conhecer o Evangelho resolvi radicalizar, eu virei um radical, ou seja, eu fui à raiz, eu não quis viver na superfície. Os normais ficam na superfície, eu fui à raiz e virei um radical. É esse o sentido da palavra radical. E ao ser radical, eu tentei me parecer com Jesus. E fiz um esforço tremendo, porque eu queria muito me parecer com Jesus. Se Ele é o meu mestre, muito obrigado, Manuel. Nosso novo presbítero eleito. Se eu quero me parecer, se eu quero ser cristão, tenho de me parecer com Jesus. Então resolvi ser parecido com Jesus, mas cada momento que eu resolvia ser parecido com Jesus, eu deixava de ser importante para as pessoas. E fui compreendendo que quanto mais parecido com Jesus, menos as pessoas gostam de estar juntas. Quanto mais parecido com Jesus, talvez menos as moças gostariam de casar. Quanto mais parecido com Jesus, talvez menos as mães e os pais gostariam de tê-lo como genro. E assim eu fui vivendo. E cada vez que eu me aparecia mais com Jesus, mais radical me transformava. Mais próximo estava do ridículo. E era comum que as pessoas olhassem para mim e me percebessem como ridículo. Talvez seja essa a ideia da gente tentar olhar e quando nós olhamos para Jesus, dá uma vergonha, porque nós precisamos, a Bíblia fala que Jesus é esse ser perfeito que encarnou-se e viveu no meio da imperfeição, e eu não sou dos perfeitos, eu sou dos imperfeitos, e aí eu preciso olhar para o perfeito, para que eu possa me aperfeiçoar todo dia, e cada vez que olho para o perfeito, me percebo mais imperfeito. E dá uma angústia no coração, porque eu quero me parecer com o perfeito, mas não me aproximo da perfeição, vou sempre me aproximando da imperfeição, porque olho para Jesus e vejo que preciso ser santo, porque a Bíblia diz que preciso ser santo, mas a santidade é alguma coisa etérea, a santidade é alguma coisa intocável, a santidade é alguma coisa subjetiva. Toda a santidade precisa ser visto, toda a santidade precisa ser demonstrada, toda a santidade precisa ser palpável, e ela é palpável especialmente na forma que eu me relaciono com o próximo. Quando ajo, quando falo, quando relaciono-me, a minha santidade vai sendo percebida ou não. E Jesus, ele estabeleceu um padrão, o padrão é ele próprio. Então preciso olhar para o padrão de Jesus e aprender com as atitudes de Jesus, para que eu possa me parecer com ele.
Aí esse texto vai apresentando algumas coisas que Jesus fez, que a gente pode olhar hoje e falar: eu quero para mim, porque quero me parecer com Ele, porque quero não me parecer no sentido de me exaltar, mas me parecer no sentido de ser útil. Jesus, em primeiro lugar, ele fez do socorro uma forma de testemunho do reino. Essa é a primeira coisa que eu queria chamar. Jesus fez do socorro uma forma de testemunho do reino. A Bíblia diz que ele tinha mandado os discípulos saírem pregando o evangelho, anunciando o reino, e era para os discípulos fazerem milagres, e era para os discípulos falarem a respeito de Jesus, e os discípulos foram. E aí, um pouco antes, se você tiver a curiosidade, no versículo 6, capítulo 9, versículo 6, Jesus fala que eles saíram pregando. No versículo 7 até o 9 fala que Herodes ouviu falar. Escuta, estão falando de um cara aí que é o cara, mas quem é esse cara? O último cara que eu vi falar foi João Batista, eu mandei cortar o pescoço dele. Quem é o cara que estão falando? Então os discípulos saíram falando e agora estavam cansados, voltaram para o encontro de Jesus, e ao encontrar-se com Jesus, a Bíblia diz que eles resolveram se afastar para uma cidade e foram descansar um pouco. A cidade chamava Betsaida. Eles se afastaram e os discípulos foram contar para Jesus aquilo que tinha acontecido por lá, e eles relataram para Jesus. Porém, no versículo 11 diz que as multidões, ao saberem, seguiram-no. Jesus queria descansar, os discípulos queriam descansar. Jesus precisava tratar com eles um pouquinho a respeito das coisas. Eles tinham coisas próprias para fazerem, mas tinha gente precisando, e as pessoas foram atrás. E a Bíblia diz que quando as multidões chegaram até Jesus, ele, acolhendo-as, falava a respeito do reino. A palavra acolhendo-os aqui, no grego fala, e Jesus estava dando a eles as boas-vindas. Era como se Jesus dissesse para eles: moçada, eu estou cansado, meus discípulos estão cansados, mas vocês são bem-vindos. Vocês são bem-vindos com os perrengues de vocês, vocês são bem-vindos com as doenças de vocês, vocês são bem-vindos com as dificuldades de vocês, vocês são bem-vindos do jeito que são. E aí a gente se lembra de Jesus lá em Mateus capítulo 11, dizendo: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados. Vocês são bem-vindos. É bom para o meu coração pensar hoje que Jesus olha para mim e me conhece profundamente, sabe de todos os meus limites, mas olha para mim e diz: Aloysio, você é bem-vindo. É bom parar para pensar que Jesus olha para você, sabe tudo o que está acontecendo no mais profundo da tua alma, conhece todos os teus pecados, conhece todas as tuas dores, conhece todas as tuas dificuldades, e teria razão suficiente para cerrar todas as portas de acesso a Ele e dizer: eu não quero você comigo, porque você não me merece. Mas é da natureza de Jesus a misericórdia, é da natureza de Jesus o amor, é da natureza de Jesus olhar para quem está precisando e dizer: seja bem-vindo. Então a Bíblia diz que, acolhendo Jesus, falava para eles a respeito do reino de Deus. Jesus sabia que estava aqui na terra não apenas para morrer numa cruz. Jesus nasceu de forma miraculosa, viveu de forma miraculosa, morreu da forma mais humilhante possível, ressuscitou. Mas Jesus sabia que estar aqui não era apenas uma questão de morrer na cruz, era viver de tal modo que esse mundo decaído pudesse compreender que o reino de Deus chegou. A vida de Jesus, a forma de andar, a forma de falar, a forma de se relacionar, a forma de tratar as pessoas era para dizer: olha, o reino de Deus chegou. A religião do povo de Deus é dura. O judaísmo era duro, o farisaísmo ele não era apenas de hipocrisia, ele era de uma rigidez espiritual terrível. Jesus estava falando: gente, esse modelo que estão fazendo aí a respeito da proposta de Deus não é o meu modelo eu vou demonstrar.
Então Jesus falava a respeito do reino de Deus, mas ele não apenas falava, ele demonstrava o reino de Deus, e acho que esse é o desafio que temos. A demonstração do reino de Deus nas nossas atitudes, e Jesus vai demonstrar, porque ele falava a respeito do reino, mas a Bíblia diz que ele estava curando as pessoas conforme elas tinham as suas necessidades, elas tinham as suas doenças. Era a disposição de Jesus de agir em favor do outro. Agir em favor do outro, agir em favor do necessitado, era uma forma que Jesus tinha de dizer: o reino chegou. A vida faz com que as pessoas sejam extremamente egoístas, cada uma olha o mundo a partir da sua lógica. Jesus agora resolve transformar a lógica e dizer que agora ele vai olhar para quem está necessitando. Então o socorro é um modo de testemunho. Segundo, Jesus preferiu o serviço à acomodação. Os discípulos falam para Jesus: Senhor, deixa eu falar um negócio para você aqui. Olha, nós estamos agora, está de tardezinha, estamos cansados, tem uma multidão aqui, esse povo precisa comer, vai chegar a noite, já está de tardezinha, esse povo precisa comer, aqui não tem venda, esse povo precisa se hospedar, aqui não tem hospedaria, o lugar que nós estamos é deserto. Vamos fazer uma coisa, manda esse povo para suas casas, manda esse povo procurar algum lugar para se arrumar comida e se acomodar. E aí Jesus olha para eles e fala assim: gente, dai vocês mesmos de comer. Jesus podia se livrar daquele peso que estava sobre ele naquele instante. Jesus podia se livrar daquelas 5.000 pessoas ali no ouvido dele pedindo coisa. Jesus podia se livrar de toda a incomodação que aquele povo gerava no projeto dele daquele instante. Jesus queria que os discípulos entendessem uma coisa de uma vez por todas: eles não estavam aqui para serem acomodados, eles estavam aqui para serem incomodados. Talvez tenha sido isso que Jesus tem ensinado aos discípulos quando ele diz assim: o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. As aves têm ninhos, as raposas têm covis, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Eu não chamei vocês enquanto discípulos para serem acomodados, chamei vocês enquanto discípulos para serem incomodados. Não chamei vocês, estava me lembrando hoje na conversa com o pessoal lá em casa, não chamei vocês para viverem no conforto da fé, chamei vocês para viverem no aperreio da fé, chamei vocês para viverem na dureza da fé, chamei vocês para viverem no trabalho da fé, chamei vocês para viverem na demonstração da fé. Portanto, aqui tem 5.000 pessoas, não vai mandar ninguém para casa, vocês mesmos vão dar de comer. Então Jesus fez do socorro uma forma de testemunho, e Jesus preferiu o serviço à acomodação. Por último, Jesus preferiu usar a partilha como sendo uma das metodologias de demonstração do reino. Jesus preferiu usar a partilha como sendo uma das metodologias de demonstração do reino. Jesus olha para aqueles discípulos, os discípulos falam para ele: Senhor, nós temos essa multidão, o Senhor está dizendo que é para a gente dar de comer, mas como é que nós vamos dar de comer? Nós só temos 5 pães e 2 peixes. Nós só temos 5 pães e 2 peixes. E o Senhor quer que a gente dê de comer para essa multidão inteira? Jesus queria que os discípulos compreendessem uma lição muito importante. Jesus nunca quer que nós demos mais do que temos, mas Jesus quer que nós coloquemos à disposição dele tudo o que temos. Jesus nunca quer que nós demos mais do que temos, mas Jesus quer que nós coloquemos à disposição dele tudo o que temos. Porque todas as vezes que de alguma maneira nós colocamos aquilo que temos nas mãos do Senhor, ele faz milagres. Todas as vezes que nós colocamos aquilo que temos e dispomos na mão do Senhor, ele faz transformações impressionantes.
Todas as vezes que colocamos aquilo que temos nas mãos do Senhor, o Senhor vai ajudar muita gente que não tem nem aquilo que temos. Se ali havia uma multidão de 5.000 pessoas e só haviam 5 pães e 2 peixes, aquelas pessoas não tinham nem os 5 pães e os 2 peixes. E Jesus quer que eles entendam isso. Ser cristão é partilhar, ser cristão é dar, ser cristão é pegar aquilo que se tem e colocar à disposição daquele que não tem. Ser cristão é fazer diferente daquilo que o mundo faz. O mundo trabalha para acumular bens, onde cada um junta cada vez mais o que tem. O cristianismo trabalha para ter, para que possa partilhar. Se a proposta do mundo é trabalhar, a nossa também é trabalhar. Se a proposta do mundo é ter, a nossa também é ter. Mas a proposta do mundo para no ter. E o Evangelho é um princípio em que estabelece que o ter é uma forma que Deus dá para que a gente possa compartilhar. Os discípulos precisavam pegar só aqueles 5 pães, só aqueles 2 peixes, e ao invés de se juntar num cantinho 13 pessoas e comerem, Jesus queria que eles pegassem aqueles pães, colocassem na mão dele, para que ele fizesse um milagre. E a Bíblia diz que eles entregam os pães nas mãos de Jesus, e diz que Jesus primeiro abençoou o que eles entregaram. Irmãos, claro que a gente poderia fazer uma viagem nesse texto. Eu não quero fazer viagem no texto, porque eu não gosto de ficar fazendo essas viagens no texto. Mas presta atenção nessa sequência, como é bonito. Eles pegaram aquilo que tinha e colocaram nas mãos de Jesus, e a Bíblia diz que Jesus abençoou o que foi entregue. Depois, Jesus partiu o que foi entregue. Depois Jesus entregou aos discípulos, e depois mandou os discípulos distribuírem. Nós precisamos aprender esses detalhezinhos, porque esses detalhezinhos são muito importantes. O carro que eu tenho, Deus abençoou, me entregou a mão e manda que eu partilhe. Porque é um processo. Tudo aquilo que tenho foi Deus que me deu, para ser partilhado de alguma maneira com quem precisa. E os discípulos precisavam entender isso, e os discípulos estavam vendo Jesus agora fazer um milagre enorme a partir daquele tão pouco que eles colocaram na mão. Muitas pessoas foram abençoadas a partir do pouco. E a Bíblia diz que todos comeram, se organizaram de grupos, e todos comeram, se fartaram, porque Jesus fez um milagre da multiplicação naquele pouco que os discípulos lhe colocaram à mão. Aquilo que Jesus coloca na nossa mão, quando nós colocamos à disposição dele, ele faz coisas impressionantes. Então, a gente aprende com Jesus aqui, primeiro, que ele fez do socorro uma forma de testemunhar o reino. Depois, que Jesus preferiu a incomodação à acomodação. E terceiro, Jesus fez da partilha uma forma de testemunho do reino. Eu queria fazer algumas aplicações disso para a nossa vida. Eu chamei a atenção de 3 pontos, mas vou fazer quatro aplicações. A primeira, eu creio que é importantíssimo, irmão. Jesus não está mais aqui carnalmente. Jesus não pode ser tocado hoje. Jesus não pode ser ouvido hoje. Jesus não pode ser, uma multidão não pode seguir Jesus. Ah, onde é que está Jesus? Está acolá, então vamos para lá. Mas Jesus deixou discípulos, para que os discípulos o demonstrem. Eu sou esse discípulo. Você é esse discípulo. Você é essa discípula.
O reino de Deus está sendo anunciado nesse mundo decaído. O reino de Deus está sendo anunciado nessa terra, não mais pela presença física de Jesus, mas pela presença espiritual de Jesus, que somos nós. E o apóstolo Paulo fala que nós somos carta de Deus. Se a multidão carente, se a multidão necessitada, se a multidão sofrida quiser ouvir Jesus hoje, ela precisa de você. É quando a multidão vai à tua casa, é quando a multidão chega na sua casa, bate na porta e pede um prato de comida. É quando a multidão encosta com você no ônibus e pede R$1. É quando a multidão faz a sua cara dolorida do hospital e fica esperando uma visita. É quando a multidão culpada, atolada dentro das prisões, ficam lá dentro cheio de remorso, cheio de culpas, esperando uma visita. É quando a multidão adoece no hospital do câncer e espera que a gente vá lá. É quando a multidão se separa, cheia de culpas ou cheia de dores, e recebe a visita do cristão. Se a multidão hoje quiser ser curada, ela vai atrás de você, porque você e eu somos discípulos de Jesus hoje. E eu preciso aprender isso. Eu sou a presença de Jesus no mundo hoje. Ah, que difícil. Eu sou a presença de Jesus no mundo hoje. Talvez você olhe daí da sua cadeira e diga assim: bom, mas não sou só eu, é você também. Você é a presença de Jesus hoje. O reino está sendo estabelecido e está sendo demonstrado hoje através de mim, através de você. E começa o reino ser demonstrado na nossa vida lá em casa. Eu demonstrando o reino de Deus na vida da Del, da Nayara e da Tawane. Eu demonstrando o reino de Deus na forma que trato a Mel, na forma que trato o amigão, na forma que trato o gato, na forma que trato a rolinha que fez ninho no pé de uva, na forma que trato as galinhas e pintinhos que tem lá em casa. O reino de Deus é demonstrado na forma que me relaciono com a criação, começando lá de casa. Sou discípulo de Jesus. Preciso aprender a socorrer o necessitado, como sendo uma forma poderosa de demonstrar que sou cristão. O necessitado estava incomodando, mas Jesus dizia: vocês são bem-vindos. Não adianta ficar pregando a respeito de Jesus e o necessitado me procura e eu o trato com indiferença. Não adianta ficar falando a respeito de Jesus e passo por um necessitado e não olho para que não possa me envolver emocionalmente com a sua dor. E quando estou falando necessitado, não estou falando do bêbado que está no canto apenas. Não estou falando da prostituta largada no canto da cidade, ou do homossexual que está no canto de rua ali pedindo um serviço. Não estou falando de quem está passando fome na África apenas. Estou falando disso tudo. Mas estou falando do triste, do enlutado, do separado, do sozinho, do culpado, do doente, do preso, do necessitado que está lá na África, e nós ajudamos aqui os irmãos lá na África, mas do necessitado que está lá no interior do Ceará, que eu fui sábado passado, e chega lá na casa do meu tio, e as minhas primas saírem da cidadezinha para ir lá, e se organizarem para no outro dia arrumar umas vasilhas d'água para levar lá, porque não tem água. Levar vasilhas d'água, não tem água. Estou falando do necessitado do Ceará, sim, mas estou falando do necessitado de Rondônia,
do necessitado de Porto Velho, do necessitado do meu bairro, do necessitado da minha vizinhança, do necessitado da minha igreja, do necessitado da minha casa. Eu estou falando que ser cristão é ser capaz de dizer ao necessitado: você é bem-vindo. Porque Jesus fala isso para mim hoje. E me sinto extremamente feliz porque posso entrar aqui hoje cheio de uma semana de peso, de culpas, de dificuldades, de problemas, e chego para fazer uma oração, e o presbítero Júnior estava falando no começo aqui, e chego para fazer uma oração e falo: Senhor, me recebe, Pai, por Tua graça. Não existe cristão se não houver misericórdia. Preciso aprender que não sou chamado para a acomodação, sou chamado para a incomodação. Posso arrumar 1000 desculpas. Senhor, muita gente. Senhor, só temos 5 pães e 2 peixes. Senhor, não tem acomodação aqui. Senhor, o lugar que estamos é deserto. Senhor, nós vamos ter que sair daqui para ir lá comprar comida para esse povo. Podemos arrumar 1000 desculpas, irmãos. Podemos dizer: Senhor, não tenho tempo. Podemos dizer: Senhor, eu tenho que investir no futuro dos meus filhos. Podemos dizer: Senhor, mas isso aqui que o Senhor me deu é para o meu bem-estar. Podemos dizer 1000 desculpas. Mas Jesus olha para mim e para você e diz: dai vós mesmo de comer. Não quero que você faça o que você não pode fazer, não quero que você dê o que você não pode dar, mas quero que você coloque tudo o que tem à disposição minha, porque se você colocar o que tem à minha disposição, eu vou fazer milagres. E aí a frase bonita que alguém falou aí, pastor Fabiano falou, outro dia eu vi numa frase num celular aí: não peça um milagre, seja um milagre. A gente passa mais tempo pedindo para Deus fazer na nossa vida do que pedindo para Deus fazer através da nossa vida. Muitas vezes existe uma pessoa do nosso lado precisando do milagre, o milagre da graça, que faz com que eu partilhe o que tenho. E aí Jesus não está pedindo que eu dê mais do que tenho, mas está pedindo que eu coloque tudo o que tenho à disposição dele. Preciso aprender a fazer da partilha um modo de testemunho. Aquilo que tenho é para ser partilhado. O Chico é um Chico. O Chico é um maluco. Desculpem aqui a expressão, o Chico é uma besta. Porque o Chico era rico, o Chico tinha herança, o Chico tinha família poderosa. Mas um dia ele resolveu pegar toda a sua herança, pegar tudo o que tinha e abrir mão de tudo aquilo para amar. Eu não preciso ter. Eu quero me parecer com Jesus. Me parecer com Jesus não significa ter, significa amar. Então quero amar os meus irmãos. Quero amar os meus irmãos de igreja. Quero amar os meus irmãos que não são de igreja. Quero amar os meus irmãos leprosos, que ninguém ama, que ninguém quer. Quero amar os meus irmãos da natureza. E vou olhar para uma vaca e chamá-la de irmã. Quero amar a abelha. Quero amar até o sol e chamá-lo de irmão. Eu sou o Chico, uma besta. Sou o Chico de Assis. Mas poderia ser o Chico de Costa Marques? Poderia ser o Chico
de Guajará, poderia ser o Chico do 4 de janeiro, poderia ser o Chico do centro, a gente poderia ser o Chico. O Chico foi tão radical que os católicos disseram que ele se transformou em santo. Ele foi santo porque passou a viver totalmente diferente do poder e do glamour que a igreja cristã tinha na época. E ele se tornou santo da igreja católica, numa época que era anterior à reforma. E o Chico é tão gente boa que os católicos fizeram dele uma propriedade particular privada, e nós não gostamos dele porque ele é católico. Mas talvez o Chico tenha sido, dos cristãos, um dos mais parecidos com Jesus, o radical. E nós temos a obrigação de sair para nos parecer com Jesus. Talvez não vamos ter coragem de ser tão radical quanto o Chico, mas quem sabe a gente poderia sair daqui com o coração mais aberto para dizer assim: bah, mas tem tanta gente sofrendo nesse mundo, eu preciso ter o coração mais disposto a dizer: seja bem-vindo, na minha forma, na minha condição, no meu limite, mas preciso abrir o coração para poder ser um coração mais misericordioso, dizendo: seja bem-vindo, sofrido. Talvez eu possa sair daqui, se não com a disposição do Chico de abrir mão de tudo, talvez possa sair daqui hoje com a disposição de ser mais disponível na mão do Senhor, a ser incomodado mais do que acomodado. Talvez eu possa sair daqui hoje entendendo que aquilo que tenho, meu tempo, meu carinho, meu ouvido, meu conhecimento, meu amor, minha misericórdia, tudo, talvez eu possa entender que tudo que tenho é para ser partilhado. E quem sabe, nós sairíamos daqui com mais disposição de ser chamado de bestas, como o Chico, como Jesus. As pessoas da época concluíram que ele era uma besta. Cuidado, porque no dia que tiver todo mundo falando: você é maravilhoso porque você é igual a nós, o reino de Deus não chegou até nós. Eu queria convidar para a gente cantar a música do Barnabé. Não fica bem a gente passar bem e o outro caristia, ainda mais quando se sabe fazer o que se faz e não se faz. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, vendeu o homem o que tinha e repartiu. Era o seu nome Barnabé, natural de Chipre. E quando Saulo converteu-se a Cristo, lhe faltou amigos, alguém que fosse companheiro de fonte de consolo e abrigo. Precisando de um pastor de almas, aliás, como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, foi um homem procurá-lo, dando-lhe a mão. E quando a igreja se espalhou para todo canto que havia, providência sim, por mão de Deus, chegou a Antioquia. Precisando de um pastor de almas, mesmo de um pastor de homens, foram procurar aquele que qualificou. Era o seu nome Barnabé, natural de Chipre. Queria muito que, gente, olha, queria muito que um dia alguém pudesse olhar para nós e falasse assim: cara, eu olho para o Manuel, convivi lá em Porto Velho com um cara chamado Manuel. O Manuel era um cara estranho, tinha hora que ele tinha umas brincadeiras desagradáveis. O Manuel tinha uma brincadeira muito chata, tem hora que ele faz umas coisas, mas cara, aquele cara amava. Manuel, quando sabia que tinha alguém da igreja precisando de visita, ele visitava.
O Manuel, quando sabia de que tinha gente da igreja que estava precisando de um apoio, ele apoiava. A semana passada eu saí daqui com meu coração, aliás, quarta-feira, dolorido, porque fiquei sabendo de uma das irmãs aqui haitianas que passaram necessidade esse dia. Não pode, irmãos. Não pode. Uma pessoa que canta aqui, uma pessoa que ora aqui, não pode. Ah, mas não falou, mas nós temos que falar, nós temos que ir atrás, nós temos que nos organizar, nós temos que dar nosso jeito, porque se nem entre nós não soubermos cuidar, o reino não passou aqui. Vai ser muito bom se amanhã alguém puder falar assim: eu conheci o Manuel, cara. Manuel não era santo igual Jesus, mas em muitas coisas ele faria o que Jesus faria. Queria convidar você, amado, para partir do exemplo de Jesus, colocar no teu coração hoje um desejo de dizer: Senhor, me ajuda a receber melhor o carente, seja qual for a carência dele. Me ajuda a me dispor um pouco mais e não ficar arrumando desculpa e olhando só as dificuldades, e me ajuda a partilhar o que tenho, porque o que tenho foi o Senhor que me deu. Vamos ficar em pé?